Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália Zeferino. Eu fui convidada aqui para falar sobre cultura nesse fórum de Employee Experience do HR Rocks. Então, antes de mais nada, queria me apresentar. Eu sou formada em comunicação, fiz mediologia na Unicamp, pós-graduada em economia também na Unicamp. Estou na Movile já tem 7 anos. Antes da Movile tive uma passagem pelo TRT, Tribunal do Trabalho. Na Movile eu sou responsável por cultura, comunicação interna, eventos, diversidade e design. Eu gosto de me apresentar sempre contando os meus sonhos e vocês vão entender por que eu escolhi a temática sonho para falar de cultura e como essa temática conecta tudo no Employee Experience da Movile. Então, quando eu entrei na Movile, eu coloquei meus sonhos na Future Wall, e aí eu vou contar daqui a pouquinho o que é essa parede. Os 3 já conquistados são conhecer Nova York, jogar curling no Canadá, espero que tenha aqui alguém que goste desse esporte também, e conhecer o Palácio de Buckingham em Londres. Eu conquistei esses 3 já, e aí tem outros de conhecer todos os continentes, de assistir uma prova de natação em Olimpíadas e muito mais. Então esse é um pouquinho de mim. Vamos começar? Bom, por que sonhar grande é tão importante na Movile, né? Então, contando um pouco da nossa história, a gente surgiu a partir de um sonho, né? O Fabrício, que é o nosso CEO, quando ele estava indo prestar vestibular, ele não sabia se ele ia ser o próximo Bill Gates no Brasil ou se ele ia ser piloto de helicóptero. E aí ele decidiu que ele ia estudar ciência da computação, ele ia ter a própria empresa, e quando ele ganhasse o dinheiro dele e tudo mais, que ele tivesse condições de fazer esse curso de piloto, ele também conquistaria esse outro sonho. Então, quando a primeira vez que a gente foi para um escritório, né, fora da Unicamp, a gente surgiu dentro da Unicamp, numa casinha no Taquaral, aqui na cidade de Campinas, ele escreveu na parede dele qual era o sonho dele, para ele nunca esquecer do porquê que ele estava ali. E aí todo mundo que entrava na Movile, na época nem chamava Movile, escrevia esse sonho na parede. E aí a gente foi crescendo e a gente foi levando essa Future All para os outros escritórios nossos. Por que isso é tão importante para nós? A gente acredita que sonhar grande numa cultura obcecada por resultados mostra que você tem um foco, tem paixão, tem um objetivo, você está determinado para conquistar aquilo. Então a gente quer, dentro da nossa cultura, pessoas que sonhem grande com a gente e pessoas que tenham ambições pessoais, que a gente sabe que a Move pode ser um trampolim para ela atingir aquilo. Então, em todo o nosso processo de construção de cultura de cada valor, a gente trata esse elemento do sonho muito a sério, né? É aquela história do Lehman, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, e o Fabrício fala, quando não rirem do seu sonho grande é porque ele não é grande o suficiente. Bom, mas e aí, né? O que tem a ver com Employee Experience, né? Olhando desde o momento da atração até o momento da saída do colaborador. Na Movile a gente fala que a cultura é o elo de ligação de todo Employee Experience. Então, quando eu assumi essa área, eu lembro até hoje que eu fiz uma relação de coisas que eu cuidava dessa área, e aí eu fui apresentar para a diretora da área e para o Fabrício, nosso CEO, na época era nosso CEO. E aí ele começou a me questionar, cadê a reunião mensal de resultados? Cadê a Academia Movile, que é de treinamento e desenvolvimento? Cadê isso? Cadê aquilo? E aí eu, né, falei assim, meu Deus, eu não cuido de tudo da empresa. E aí ele falou, né, cultura é tudo, cultura é o elo de ligação. Você tem que garantir que todas essas pontes permitam que as pessoas vivenciem a nossa cultura e estejam conectadas umas das outras. E aí ele tem essa frase que eu gosto muito, né? Quando você tem uma cultura forte, você não precisa criar políticas e ter 1000 burocracias, né? A cultura vai dizer para as pessoas qual é o comportamento esperado delas, o que é esperado delas. Quando você tem uma cultura fraca, você precisa de mais controle, né? E aí você tem que ter esses códigos internos
para fazer com que as pessoas vivem de uma maneira mais forçada. Então, a gente leva muito, muito, muito a sério esse ponto. E aquela história, né, do Peter Drucker. Então, aquela frase que a cultura come a estratégia no café da manhã. Exatamente. A gente coloca a cultura dentro da Movile antes do modelo de gestão nosso, né? É o que vai determinar tudo que a gente faz. Eu vou mostrar aqui um pouquinho. Mas por onde começar? Número 1, né? Pela própria cultura. E aí, a gente coloca a cultura já aqui. Então, a cultura é o que vai moldar todo o nosso modelo de gestão. Ela vai dar o norte para a nossa visão, ela vai dar o norte para a nossa missão e principalmente para a criação dos nossos valores. Esse é um modelo de gestão simplificado, da Movile deriva desse, tá? Geralmente o que eu vejo nas outras empresas é que todos ficam concentrados do lado esquerdo, né? Então, muito focado em ter uma visão, ter uma missão, criar uma estratégia, projetos, meta, definir budget, aí você tem os seus resultados, isso garante sua performance e seu KPI no final do mês ou do ano fiscal. O que diferencia no grupo móvel em geral? A gente tem um outro lado direito muito forte, que são os lados dos valores, né? Que rege tudo que a gente faz e conecta tudo. Então, a maneira com que a gente se comporta na missão, nas nossas metas, no nosso acompanhamento, na nossa estratégia, é definido dentro dos nossos valores. Então, o peso é muito grande dos dois lados. E aí, tá, né? Vamos falar então desses valores. Na Movile a gente fez esse acróstico Gente Firme. Na Movile a gente tem o Gente Firme, nas outras empresas do grupo a gente criou também outros acrósticos. A gente gosta muito dessa técnica porque a gente acredita que fica mais fácil das pessoas decorarem e de memorizar. Então, a gente tem foco no cliente, inovação, resultado, meritocracia e ética. Aqui tem a descrição, no site da Movile tem, se vocês quiserem dar uma olhadinha com mais calma. Mas, isso são frases bonitas para falar o que é esse valor, né? Mas como que a pessoa vai vivenciar isso no dia a dia? A gente acredita que é fundamental todos os valores terem comportamentos. E aí vai de empresa em empresa. Então, a gente fala comportamento, outras empresas falam manifestos, outras empresas, enfim. A gente precisa só deixar mais tangível para a pessoa ações para ela vivenciar no dia a dia. Então, eu peguei resultado, já que a Movile tem uma cultura muito obcecada por resultado, isso é tão importante para nós, isso conecta com o nosso sonho grande. Tem a descrição, né? Então, resultados. Somos obcecados por resultados agressivos, já que eles garantem o nosso amplo investimento, enfim. E aí tem os comportamentos, né? Então, coloquei 3 exemplos hipotéticos aqui. Então, age como dono do negócio, pensa de forma analítica, usa dinheiro de maneira responsável e pode ter outros, né? Então, as pessoas sabem do que é esperado delas. Legal. A gente definiu a cultura. Qual que é a parte 2? Momento de atração. O momento de atração, ele tem que estar muito bem alinhado, né? Então, não adianta nada a gente ter uma cultura interna sendo vivenciada e a gente falar para fora outra coisa. Aí, quando a pessoa vai entrar, vai gerar uma frustração ou vai falar, não era assim, não era esperado. Por isso que o nosso EVP, que é o Employee Value Proposition, que é a forma com que a gente se vende, né? Internamente a gente tem os valores, mas como que a gente posiciona isso lá fora, tanto para os nossos parceiros, clientes, candidatos, enfim, como que a gente expõe isso? Então, todo o nosso employee foi construído a partir dos nossos valores. Então, você pode achar nessas sentenças que a gente tem aqui de posicionamento, onde conecta com cada um do nosso valor, tá? Então, isso é super importante para a gente já atrair pessoas com um fit cultural maior e sabendo que jogo ela vai jogar. E aí, a gente coloca isso de várias maneiras. Então, desde o header do LinkedIn até a forma que a gente faz os nossos posts em redes sociais e tudo mais.
Beleza, então a gente fez toda essa parte de atração, as pessoas estão alinhadas e sabem o que esperar da nossa cultura, então, cultura, valores, atração EVP, vamos para o recrutamento, né, na contratação. E aqui eu peguei um case super legal nosso, que é Mobile Dream, lembrando de novo, o nome já faz referência ao sonho. Esse programa que a gente tem, tanto para estágio quanto para as pessoas que já são formadas, é muito bem construído e amarrado com todos os pontos de cultura. Então, aqui você pode ver eles comemorando o grupo que foi aprovado para a segunda fase com um champanhe, que é a mesma maneira que a gente comemora os nossos resultados na Móvel. Então, quando a gente bate uma meta, a gente pega, estoura champanhe e comemora e celebra. Aqui também. Mas eles passaram por experiências, por exemplo, de se reconhecer durante o processo. Então, mandar um peer recognition, igual a gente tem internamente. Eles tiveram acesso a treinamento e desenvolvimento, então a gente disponibilizou várias dicas, cursos, igual a gente oferece para os nossos colaboradores nesse momento de preparação. Então, para cada valor, a gente pegou alguma coisa e fez eles vivenciarem isso. Outro exemplo que eu trouxe aqui é o hackathon que a gente fez para o público afro, entendendo que diversidade faz parte de um dos nossos valores, está dentro do valor gente, então está totalmente conectado. Então, tem a nossa porta de entrada está totalmente conectada com os nossos valores, com o nosso EVP, e a gente faz um evento para atrair o público. Então, aqui são 2 exemplos que a gente fez envolvendo contratação, que está totalmente amarrado com a nossa cultura. E aí, indo para a quarta parte, né? Então, eu atraí, contratei, e como que é o onboarding da pessoa, né? Cada empresa prepara isso de uma maneira autônoma. Aqui eu trouxe o caso do iFood, que eu gosto muito. Além do primeiro dia, da primeira semana, do primeiro mês, os primeiros 3 meses que a gente prepara, faz todo um acompanhamento, tem sempre um fórum para falar sobre cultura, né? Eles ganham um culture book falando de todos os valores e quais são os comportamentos esperados. Então, ok, a pessoa já tem mais ou menos uma noção, né? Isso foi conversado com ela desde o processo de atração, que ela quis vir para a Móvel, no processo de recrutamento, né? A gente validou alguns pontos de fit cultural. Agora ela entra, agora ela vai ter totalmente as regras do jogo. E aí vem para a parte 5, que é o engajamento. Entrou, então como que eu engajo as pessoas a vivenciarem isso, já que agora elas sabem quais são os valores esperados. Tudo que a gente faz aqui na Móvel, eu acho que esse é a grande estalo que a gente teve, foi criar essa matriz, né? Então, tudo que a gente faz está conectado com os nossos valores, né? Então, quando a gente fez isso, a gente viu que a gente estava fazendo muita coisa porque os outros faziam, porque ela era legal, e a gente via que não tinha um engajamento, né? Não tinha uma conexão. E o que estava faltando? Estava faltando que, de fato, não tinha nada a ver com a nossa história, com o nosso jeito mobiliano de ser. Por isso que eu falo, às vezes eu recebo muito benchmark dentro do escritório, eu não tenho problema algum de mostrar a Future All, porque a Future All tá na nossa essência, tá na nossa história, a gente nasceu a partir disso. Então tem um propósito, um porquê das pessoas se engajarem, mandarem seus sonhos e conquistarem, compartilharem com todo mundo, né? Talvez se eu olhasse para fora, para o mercado e visse uma ação legal, aquela ação legal, às vezes é legal, mas é para o contexto deles, para a cultura deles. Então, o que a gente começou a colocar? Nossas ações dentro de cada valor e a gente começou a identificar gaps. Então, às vezes você fala assim, eu tenho uma cultura de inovação, porém, internamente, institucionalmente, você não está incentivando que a pessoa vivencie aquilo, né? Então, como que eu vou cobrar que a pessoa respire inovação se internamente não tem nenhum fator que leva isso a ela
fazer as coisas no dia a dia com esse driving, né? E aí, trazendo aqui um pouco para vocês, eu peguei um exemplo, né? Então, aqui tem os nossos valores, aqui tem o nosso EVP, e aqui o quem somos. De uma maneira muito simplificada, eu peguei alguns exemplos. Então, aqui, no valor gente, né? A gente tem no nosso EVP essa sentença, pessoas incríveis dentro de um ambiente amigável. E dentro do que somos, tem, né? Nosso sonho grande é impactar a vida de 1 bilhão de pessoas. Eu tenho um grupo interno que é o Respect, que é um grupo de diversidade. Isso está totalmente conectado com o nosso valor, gente, que fala sobre respeito à diversidade, está lá dentro de um comportamento, está totalmente conectado dentro de um EVP, quando fala que a gente promove um ambiente amigável, então a gente não tolera assédio, desrespeito, intolerância e tudo mais. E está totalmente conectado com o que somos, que a gente quer impactar a vida de 1 bilhão de pessoas. E dentro de 1 bilhão de pessoas existe uma diversidade infinita. Então, eu consigo conectar aqui dentro. Da mesma forma, a Future Wall, né? A gente quer, o nosso sonho grande é impactar a vida de 1 bilhão de pessoas. Já estou falando que é um sonho, então eu já justifico o sonho na parede. A gente usa internamente a Future All muito para promover a meritocracia, né? Então, como que a gente pode reconhecer as pessoas que estão se destacando, que estão entregando, que estão batendo meta, fazendo a conexão com o próprio sonho. Então, às vezes eu podia ter dado um jantar, podia ter feito alguma outra reconhecimento, mas eu quis conectar com o elo da Movile, né? Então, a gente no final do ano tem um checão com um valor para ajudar a pessoa a conquistar o sonho dela na Future All. E aí ela vai construir grandes histórias e grandes sonhos, que está conectado com o nosso VP. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, com a própria Future All, no Dia das Mães, a gente criou uma mini Future All para a mãe e o filho escreverem seus sonhos juntos. Aqui tem o exemplo do Matheus e da Sheila conquistando seus sonhos. Embaixo a gente tem a nossa festa de final de ano, que a gente reconhece as pessoas que foram super gente firme, com o troféuzinho, e aí dentro dessa caixinha tem o checão delas, incentivando que ela conquiste o sonho que está na parede. E aí aqui eu trouxe outros elementos de vivência dos nossos valores, né? Então, o nosso escritório conta a história dos nossos valores, como vocês podem ver à esquerda. A gente, por exemplo, tem uma árvore do conhecimento que todo mês a gente compartilha a lista de livros de pessoas da Movile para fomentar a parte de learning, né? Que está dentro do nosso fator de desenvolvimento dentro do valor gente. Tem a árvore da ética, onde a gente selou nosso compromisso ético através das nossas mãos. Então, são maneiras assim mais lúdicas, mas para as pessoas terem na cabeça, né, o que é esperado delas o tempo todo, e a gente promover isso e incentivar isso. E aí, legal, vamos para a parte 6, né? Então, a pessoa foi atraída, contratada, recebeu as regras do jogo no onboarding, tá vivenciando a cultura, vou para a performance dela e para o desenvolvimento. Eu gosto de trazer muito a questão do Messi quando eu vou palestrar sobre cultura, né? Por que o Messi manda tão bem no Barcelona e é tão criticado na seleção argentina? Isso está totalmente conectado com o fit cultural. Então, ele foi para lá com 13, 14 anos para o Barcelona, ele já tem enraizado a filosofia do time, ele joga na posição que é confortável para ele, ele se dá bem com o time, ele se dá bem com o técnico. Então, eu consigo ter uma performance boa do Messi. Quando ele vem para a seleção da Argentina, ele não se dá bem com o técnico, ele joga numa posição que não é confortável para ele, é um time de estrelas, eu não vou conseguir ter a mesma performance, né? Então, eu falo que a avaliação nossa de desempenho, que é totalmente focada nos nossos valores, é para medir se temos Messi no Barcelona ou Messi jogando na Argentina.
E aí, a regra é clara, né? Eu tenho os valores, eu tenho os comportamentos esperados, eu tenho ações e comunicações para as pessoas no dia a dia entender o que é esperado delas e por que que a gente está fazendo aquilo e por que que é importante ela participar daquilo, né? Que isso, consequentemente, é afetado na avaliação de desempenho dela. Então, a nossa avaliação é totalmente focada nos nossos valores, né? Os líderes, as pessoas fazem a autoavaliação de cada comportamento, depois os líderes também fazem. E aí, como uma dica assim chave, é super importante esse ponto 3 que eu falei com vocês de comunicação, mostre o porquê que isso está sendo feito, né? Cada ação que você está propondo para as pessoas. Eu falo muito que é aquela história na comunicação, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem 1000 pesquisas de comunicação interna falando que se você falar mandar 5 comunicados, mas falar uma vez pessoalmente, essa vez pessoalmente é mais efetiva, a importância do líder reforçar alguma comunicação, quantas pessoas se sentem mais seguras quando o líder está falando. Então, assim, a gente tem que estar constantemente procurando estratégias para mostrar a relevância disso, né? Então, uma recomendação que eu faço é busque palavras-chave, crie macromensagens, um tom de voz correto para aquele público, hashtags para reforçar. Então, dentro do meu valor gente, eu tenho várias frases que conectam com os nossos comportamentos, com as nossas iniciativas, e todas as vezes que eu vou fazer algum comunicado, eu grifo, eu uso essas palavras e eu grifo. Então, isso vai entrando na cabeça das pessoas, fica mais fácil para elas serem embaixadoras da cultura e saírem falando sobre a nossa cultura, explicando e entenderem que elas não vão estar perdendo tempo se elas estiverem fazendo aquilo, porque aquilo está totalmente conectado com toda a regra do jogo que eu falei para vocês e, consequentemente, na avaliação final dela. E aí, né, a gente volta aí para o Employee Experience, tem um momento de partida, a gente também tenta fazer da forma mais amigável possível. Muita gente já saiu. A gente tem casos de pessoas que saíram para realizar seus próprios sonhos e a gente ficou muito feliz por a pessoa ter conquistado, lógico. É um talento que a gente não gostaria de perder, porém a gente mantém contato, ajuda a gente no dia a dia, então, assim, a troca continua e essa relação é muito boa e às vezes até acabam voltando, então a gente faz super questão, até nesse momento final, que seja o mais jeito moviliano de ser possível. Eu acho que é, assim, super importante, super delicado a gente pensar em como a pessoa vivenciar isso até nos últimos dias dentro da Movile. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a forma que a gente conecta, a gente entende que cultura é um elo conector de todo o employee experience, desse ciclo do colaborador dentro da empresa. Eu deixo aqui meu contato. Queria agradecer muito a participação, né? E por ter sido chamada. Então, podem me mandar e-mail, podem me adicionar no LinkedIn, tá aí meu nome. E espero que tenham gostado. Obrigada.